Graças a Deus, por esse momento de louvor. Creio que o Senhor falou tremendamente no coração de cada um, porque Ele faz o impossível acontecer, Ele faz maravilhas em nosso meio. Que o Senhor esteja no nosso coração a cada dia, a cada momento, e nós possamos, sentir a presença dEle, caminhar na presença dEle, e assim entender qual é as promessas dEle para as nossas vidas. Por isso que o tema da mensagem de hoje é a grande promessa. É uma promessa que não falha, é uma promessa que nós só temos que acreditar, confiar e seguir nesse caminho, Esse é o grande desafio, seguir no caminho da promessa. Se nós olharmos para a cruz e não desviar o nosso propósito, a nossa visão, nós vamos caminhar com resultados, Nós vamos caminhar colhendo os frutos daquilo que nós estamos fazendo, os frutos das nossas ações, porque se nós queremos tomar posse dessa promessa, nós temos que caminhar, entrar em ação. E aí, eu queria refletir sobre aqui 2 versículos, que está lá em 1 João, no versículo 24 e 25 do capítulo 2, que ele diz assim: portanto, que isso esteja convosco, o que ouviste desde o princípio. Se isto que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. As outras coisas são consequências, mas o que Deus nos prometeu foi a vida eterna. O propósito de Deus na nossa vida, enquanto carnais, físico, como nós estamos no presente momento, não é que você seja próspero, não é que você seja abençoado, não é que você tenha grandes riquezas. Isso são consequências. Porque o que Deus quer mesmo da nossa vida e o que Ele nos promete é a vida eterna. Todo o resto são consequências. A partir do momento que nós permanecemos nele, nós temos as consequências dessa permanência. Mas o grande segredo da história é que essa permanência não é só de ficar esperando, é uma permanência de ação, é uma permanência em movimento. Exemplo, um soldado, quando ele está batalhando e ele não desiste, e depois que ele vence, ele fala: olha, permaneci em batalha. Ele não estava parado, ele estava batalhando, rumo ao seu objetivo, rumo à sua vitória, e ele não desistiu. Da mesma forma, nas nossas vidas, nós temos que pegar esses princípios. Mas quando nós falamos aqui de 1 João, eu queria trazer uma pequena introdução, para que a gente entenda do que nós estamos falando. E quando nós falamos dos evangelhos, a gente vê que Mateus, ele escreveu para os judeus. Depois, Marcos escreveu aos romanos. Seguidamente, Lucas escreveu aos gregos. E João, ele escreveu para a igreja. Olha só. João, ele já vai ter alguns objetivos, alguns desafios a tratar com a igreja. Porque naquele momento a igreja já estava sofrendo muitos ataques.
estava sofrendo muitas perseguições. E aí João, ele vai orientar a igreja a ficar bastante atenta em alguns desafios que a igreja estava sofrendo. E aí João vai falar primeiramente sobre a comunhão. É o que a gente sempre está falando aqui na Monte Hebron, a gente sempre está relembrando que o que é a igreja? A igreja não é essas 4 paredes, isso aqui é um prédio, a igreja somos nós. Mas a igreja, ela só vai permanecer vitoriosa quando ela anda em comunhão, quando ela anda em unidade, quando ela anda em um só objetivo. João também vai falar, e vai advertir sobre as ciladas do pecado. Vocês também já ouviram que o significado do pecado, dessa palavra pecado, é errar o alvo. E quando nós nos distraímos, quando nós perdemos a visão do que é essa verdadeira promessa, nós começamos a errar o alvo. E aí a gente começa a patinar. E aí os resultados não vêm. Porque a gente começa a sair da direção. E João também vai falar e vai advertir sobre os falsos mestres. E a pastora falou isso hoje de manhã. E sabe qual era o grande desafio aqui? Que esses falsos mestres não eram aqueles que estavam lá fora, eram aqueles que estavam espalhando confusões dentro da igreja, era do meio da igreja, e estava ali provocando certas dúvidas na cabeça dos irmãos. E João vai falar: olha, cuidado, porque o que não vem de Jesus não procede. Isso vai te trazer confusão, vai te trazer dúvida, vai te trazer incerteza. Então vamos permanecer em Cristo, vamos permanecer naquilo que Jesus falou. Porque muitas vezes a pessoa, ela tem a dúvida, gera-se a dúvida, em vez dela buscar na fonte, ela prefere dar crédito àquilo que ela ouviu do que na palavra, onde tem os fundamentos. E aí eu quero trabalhar 2 partes, desses versículos com você. Primeiro, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, como a Nancy falou. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos ali, começamos a viver aquele primeiro amor, a gente acredita, a gente não tem dúvida, a gente não tem certeza, e a gente vai buscar, a gente vai querer conquistar, a gente vai querer pegar ali o conhecimento, mas aí as coisas vão passando, o tempo vai se passando, os anos vão chegando, e aí você já começa a pensar: será que é isso mesmo? Será que é isso que acontece? Ou seja, não há uma permanência na veracidade da palavra, no que a palavra realmente está transmitindo para nós. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu li toda a carta ali de 1 João, eu falei: gente, que riqueza de informação. Se só chegasse aqui e lesse todos esses versículos, para mim já estaria ótimo. Porque é tanta informação, é tanta coisa que João vai transmitir para a igreja. E aí as pessoas não dão esse crédito, não dão essa importância. Mas é a palavra de Deus. E aí ele vai advertir. E quando nós pegamos lá na origem, lá no grego, essa palavra ela é traduzida como menor, que significa continuar em um determinado estado, condição ou atividade. Então nós temos que continuar
nessa perseverança, continuar nesse caminho, continuar nesse propósito. Porque quando a gente para refletir, você vai ver que não existe dois caminhos. Só existe um caminho para a vida eterna. O outro é para longe dela. Então, quando eu falo qual é o verdadeiro caminho, só existe um. Então, por que vai gerar incerteza? Por que vai gerar uma dúvida? Vamos caminhar nessa fé, para não serem iludidos pelas novidades dos falsos mestres. E o tema da mensagem de hoje cedo era, falsos profetas, falsos mestres, uma coisa assim, produzem grandes espetáculos. Mas esses espetáculos estão trazendo uma restauração de vida, está havendo uma mudança de comportamento, uma metanoia, a pessoa está sendo realmente transformada por essa palavra, porque a palavra de Deus, ela traz vida. A palavra de Deus, ela levanta do pó, ela cura o enfermo, ela sara o oprimido. Então, se de repente a pessoa ouve essa palavra e não está sendo edificada, nós temos que buscar o porquê disso. Será que ela não está acreditando? Será que ela não está tomando posse dessa promessa? Ou será que ela está sendo iludida? Aí vou citar Nancy de novo, aquele rapaz namorador que vai lá na moça e promete 1000 coisas para ela. Depois que ele obtém o que ele quer, ele foge, Fala, não, eu prometi isso, mas estou fora. A palavra de Deus, ela veio para se cumprir nas nossas vidas. E aquilo que Jesus fala, Ele cumpre. Aquilo não é como o diabo, que vem, do jeito que ele falou lá com Eva, olha, te falaram que se você comesse desse fruto, você ia morrer, você ia ter esse conhecimento. Não, não é bem assim não. Aí no nosso dia a dia, as pessoas falam, nossa, mas você é tão radical, você não faz isso, você não faz aquilo, você... Não é bem assim não, fica tranquilo. Deus é amor. Deus não faz isso, Deus não castiga. Realmente, lá em Tiago fala que Ele não pune. Mas as nossas consequências em ir para longe de Deus, que vem resultados, consequências negativas. Porque quando nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, Deus nos protege, Ele nos capacita, e nós temos que permanecer vestidos com essa armadura, para que nenhum dardo, nenhuma seta inflamada do inimigo venha em nossa mente, nenhuma palavra para nos desviar, nos afastar dos caminhos, chegue no nosso coração. E João sabia que aquela igreja estava sofrendo estava ali um grande perigo rondando, e era na cabeça de cada um. Olha só, gente, quando vem algum ataque físico, é fácil da gente defender, A gente se protege ali, chama alguém para ajudar. Agora, quando é na mente, quando é no coração, aquela velha palavra, aquela velha frase, as pessoas se chateiam com a igreja e vai para o mundo, mas o mundo chateia ela, magoa ela, maltrata ela, pisa ela, e faz tudo, e ela não vai para a igreja. Então assim, nós temos que colocar na balança, 2 pesos, 2 medidas. Então está difícil, se agarrem na presença do Senhor. Está complicado, se agarrem na presença do Senhor. Não se deixe se distrair por palavras contrárias. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Veja, é duas ações. Primeiro nós vamos permanecer em Jesus, para Ele permanecer em nós. Daquela mesma forma, não adianta eu querer a bênção sem ter intimidade com Deus, sem ter intimidade com Jesus. Nós temos que permanecer nele. Deus, o que eu preciso para ter comunhão contigo? Jesus, eu quero ser o seu amigo, o que eu preciso fazer? Ore, clame a Deus. Vamos trabalhar essa parte da nossa vida, porque é só com Jesus que nós vamos ter a nossa direção, é só com Ele que nós vamos saber qual é o caminho correto. Mas para isso acontecer, nós temos que permanecer nele. Quando qualquer dúvida, quando qualquer sentimento que faça, por mínimo que seja, né, você, eu, né, que venha bater na nossa porta, para que eu vá para longe de Deus, eu já tenho que repreender, porque isso é do maligno. É muito fácil. É só você, opa, peraí, isso vai me levar para longe de Deus, então estou fora. Vai me trazer para perto do Senhor, opa, o que eu preciso fazer? Né? Aí o processo pode ser mais, né, trabalhoso e tal, mas a dúvida ali é fácil da gente tirar. Então vamos permanecer nele, para que ele permaneça em nós. Então João se refere, né, ao conteúdo do Evangelho, que ele conhecia desde a sua convenção, a qual marcava o princípio da nova existência em Cristo. E João está falando do que ele viveu, do que ele sentiu, do que ele aprendeu. E nós temos hoje esse ensinamento. Nós temos as palavras de João para nos instruir. O homem que andou com Deus, né, era próximo do Senhor Jesus, que caminhou ao lado de Jesus. E aí, de repente, a gente vai se deixar ser levado por alguns pensamentos do momento. Olha o que disse Aristóteles: nós somos o que fazemos, repetidamente. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Então nós não podemos apenas ser um cristão de momento, ser um crente de momento. Não, nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa existência, para o nosso cotidiano, para o nosso trabalho, para as nossas ações. O que nós estamos fazendo, nós estamos colocando na presença do Senhor. Quando é algo que o Espírito Santo aperta o nosso coração, qual é a nossa atitude? Nós nos reconciliamos, nós pedimos perdão, né, nós vamos, né, orar, ou a gente simplesmente ignora? Porque isso pode ser uma pequena manchinha que começa a crescer no nosso coração, e assim ela vai se espalhando, como um câncer que vai tomando conta, e vai se espalhando, vai tirando as nossas forças, vai tirando as nossas energias, e aí a gente começa a já não ter mais essa vontade de permanecer em Jesus. Porque a nossa vontade é dar mais privilégio para aquilo que nos leva para longe de Deus, para os nossos prazeres momentâneos, né, para o nosso conforto físico. Esquecemos da promessa que Ele nos fez. Lá em João 15:6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colherão e lançam no fogo e ardem. É como uma vara seca, né, que já não tem mais vida.
quando Jesus fala, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ou seja, os ramos dão frutos. Mas, se não permanecer em Cristo, a pessoa vai secar. E já viu aquela árvore quando os galhos começam a secar e de repente eles caem? E só serve para ser jogado no fogo e ali, ser queimado. Então, é uma vida sem dar fruto. É uma vida sem dar resultados. É uma vida sem propósito. E Jesus não nos chama para isso. Jesus nos chama para dar frutos e frutos em abundância. É aquela árvore robusta, que os frutos são saudáveis. É aquele galho que está totalmente conectado na videira. E não se desprende, porque ele sabe que dali é que vem a sua provisão, dali é que vem o seu sustento, dali é que vem a sua estabilidade, é dali que ele consegue crescer, avançar, é nesse propósito. Então qualquer sentimento, qualquer pensamento que venha querer nos conduzir para longe de Jesus, nós vamos repreender. Amém? Então não era a antiguidade que tornava a doutrina apostólica verdadeira, mas o fato de que era apostólica. Quando João vem falando para aquela igreja, ele fala, olha, eu estive com Jesus, eu sei qual foi as promessas que ele fez, eu vi os milagres que o mestre fez. Por que vocês estão dando ouvido a esses falsos mestres? E ele ainda fala, olha, eles saíram do meio de nós, mas não eram como nós, não eram de nós, porque se eles fossem, não estavam falando essas coisas. E de repente é de alguém que você menos espera, você vai ouvir uma palavra que vai entristecer o seu coração. E se isso chegar a acontecer, repreenda, porque se não é de Deus, nós temos que repreender. Você tem autoridade, na sua palavra há poder, então não aceite nenhum tipo de palavra que vai te levar para longe de Deus, que vai te afastar de Jesus. Não aceite, porque essa promessa que Ele nos fez é uma promessa de vida eterna e de estar com ela. Ela fora ensinada por homens inspirados por Deus, canais de revelação divina. E quando nós falamos, canais de revelação divina, no contexto dessa frase aqui, é aquele leito de rio, que te leva a uma direção. Exemplo, canal de navegação, um barco que precisa de um caminho para chegar no seu porto. Então aqui eram homens que foram orientados por Deus, homens que foram capacitados por Jesus. E muitas vezes a gente pega a palavra e fala, será que foi assim mesmo? Será que isso aconteceu mesmo? Será que isso ainda acontece hoje? Nós temos que acreditar que essa palavra é vida e nos traz essa certeza que se eu e você permanecermos na palavra, o Senhor permanecerá em nós. Essa revelação já se havia encerrado e era imutável, ou seja, aquela inspiração que esses homens, 40 autores, em 1.600 anos, ou seja, 16 séculos, em 3 continentes, foram usados por Deus. Hoje,
né? Não tem mais, gente, porque senão a Bíblia, né, já estaria um livro imenso. Então essa revelação foi preparada por Deus para ser o nosso manual de sobrevivência, para chegar até a vida eterna. E essa é a verdade. Se qualquer um, né, qualquer pessoa, vir lhe falar qualquer coisa que não esteja nessa palavra, você precisa repreender. Mas para repreender é interessante que a gente precisa conhecer. E para conhecer nós precisamos estar em comunhão, porque é nessa comunhão que nós aprendemos. E isso é muito importante, porque senão, se você não conhece, qualquer um pode nos iludir, pode nos levar a pensar coisas diferentes, ou no mínimo, plantar uma dúvida na nossa cabeça. Então vamos buscar conhecer, vamos buscar entender. Todo novo ensinamento que contradiz a doutrina dos apóstolos, ou fosse além dela, deveria ser considerado falso. Então é isso. Se não está dentro da palavra, não vamos ir acreditando, não vamos já dar crédito àquilo. Vamos ser curiosos nesse ponto. Vamos buscar. Onde que está escrito? Por que está escrito? Qual é a veracidade desse assunto? Para só depois a gente buscar entender o que aquilo significa. Então os crentes deveriam guardar no coração aquilo que lhes foram transmitido pelos apóstolos, quer de forma escrita, quer pela pregação dos pastores. Não podia se deixar atrair pela novidade dos falsos mestres, porque eles vêm, né, fazendo grandes espetáculos, né, trazendo grandes ilusões de ótica, mas no fim não é a palavra, não é o que Jesus tem para as nossas vidas. Então vamos acreditar no que a palavra escrita está nos dizendo, aquilo, né, que os homens de Deus estão nos orientando, e assim caminhar nesse caminho da verdade. Lá em Atos 9:20 diz: desde o princípio os apóstolos ensinaram que Jesus é o Filho de Deus, e essa é a verdade, esse é o caminho que nós devemos trilhar, e assim caminhar nas suas promessas. Então a permanência da mensagem apostólica nos cristãos os manteriam em comunhão com Deus. Então precisamos permanecer, precisamos andar nesta verdade, porque é só assim que nós vamos ter essa comunhão com Deus. E lá no capítulo 2, no versículo 25, relembrando, ele diz: essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então o que estava em jogo não era uma mera discussão de opiniões teológicas, né, diferentes, mas uma doutrina de importância eterna. O que nós estamos fazendo aqui, tudo isso que nós fazemos, a importância desse culto, não é mera casualidade, é uma preparação para estar na vida eterna. Então não é pequenas dúvidas, não é pequenas indecisões que vão nos tirar desse foco, porque João, ele adverte isso, fala: olha, não deixe que essas confusões tirem vocês do propósito da vida eterna, daquilo que Deus prometeu para as suas vidas, daquilo que Jesus sofreu, mas permaneceu em posição para nos mostrar qual era o verdadeiro propósito. Não era casualidade, não era coisas de momento, era a vida eterna. Por isso, Ele pagou um alto preço para nos mostrar que o sangue da nova aliança, aquele sangue purificador, nos perdoa dos nossos pecados e nos leva
para uma vida eterna. Amém? Curve sua cabeça. Amém, Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, te louvar, Senhor, por esta palavra. Deus, que tudo que foi dito, Senhor Deus, nesse momento na carne, venha a ser lançado por terra. Pai, mas tudo que foi falado pelo Teu Espírito Santo, que venha ser rema no nosso coração, que venha, Deus, ser cravado, Pai, nas nossas mentes, Pai, no nosso coração, e assim, Pai, cada um possa viver, ó Deus, com a visão na promessa, com a visão, ó Deus, na vida eterna, com a visão, ó Pai, da morada celestial, e assim, Pai, ter a certeza que nós fazemos parte do Teu corpo, ó Deus, que nós estamos ligados na videira, e assim, Pai, nós vamos caminhar em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém.